trouxe aqui Mr. Breakdown. Olha, no vídeo de hoje vamos fazer uma reação a um vídeo muito interessante com o título Você convenceu o seu amigo a assaltar um banco. Bora, parece um vídeo muito interessante. People like him. Você conhece o Rafael há 23 anos. Cresceram no mesmo beco no Brás. Andaram juntos na escola, apanharam juntos, dividiram marmita quando nenhum dos dois tinha dinheiro para o lanche. Damn. Você foi padrinho de casamento dele. Ele foi o primeiro a ligar quando sua mãe morreu. Você sabe exatamente como ele pensa. Sabe o que o move, o que o assusta, o que o faz dizer sim quando deveria dizer não. Uau, parece que eles eram mais do que gêmeos. Exatamente isso que você usou. Mas antes de te contar como você destruiu a vida do seu melhor amigo, preciso que você entenda uma coisa. Você não acordou um dia e decidiu trair alguém que confiava em você. Isso não é como funciona. Traições grandes nunca são decisões únicas. São uma sequência de escolhas pequenas que sozinhas parecem razoáveis e que juntas formam algo que você não consegue mais desfazer. Essa história começa 2 anos antes do assalto, numa tarde de domingo, quando você bateu na porta do Rafael com uma mochila e 41 anos de escolhas erradas nas costas. Você tinha acabado de sair da segunda passagem pelo sistema. 42 meses por receptação. Quando saiu, o mundo havia continuado girando sem te esperar. Seu apartamento alugado para outro, sua namorada com outro, seu nome com restrição em todo lugar. Você tinha 41 anos, 3 mudas de roupa e a certeza de que o caminho honesto havia te levado a lugar nenhum por tempo demais. E foi nesse momento que ele percebeu que tinha que tentar um outro caminho, já que a honestidade não lhe levou a lado nenhum. O Rafael abriu a porta sem fazer perguntas. Deu o sofá, Oh meu Deus, Rafael era a polícia. Ó o guarda então. deu comida, deu tempo. Não julgou, não cobrou, não perguntou o que não precisava saber. Depois de 42 meses ouvindo portas se fechando, aquela porta aberta pesou mais do que você esperava. Você ficou 2 semanas no apartamento dele. E nesses 14 dias, sem querer, sem planejar, você foi aprendendo a rotina. O horário que ele saía, o horário que voltava, as histórias que contava sem perceber o quanto revelavam. Rafael trabalhava como segurança num banco no centro há 8 anos. O banco abria às 8 e fechava às 5. O cofre principal ficava no subsolo. A virada de turno dos seguranças era às 18 horas. Nas sextas-feiras, o movimento de numerário era... Não, agora perceba, ele não estava a tentar bater a porta de outras pessoas, mano. Eu acho que qualquer outra pessoa que ele podia encontrar não seria suficiente para lhe ajudar a fazer o que ele queria fazer. A única pessoa que tem capacidade para isso é mesmo só o Rafael, porque ele trabalha como segurança nesse banco. era maior. Pagamento de empresas, folha de pessoal de médios comércios do bairro. Câmeras externas tinham ponto cego na entrada lateral. Equipe de resposta da viatura mais próxima levava entre 8 e 12 minutos dependendo do trânsito. Você não estava planejando nada. Estava só ouvindo. Mas tem um tipo de mente que não consegue ouvir sem calcular. E a sua era assim desde criança. Via brechas onde os outros viam paredes. Às vezes isso era talento. Dessa vez foi veneno. A ideia chegou numa madrugada, enquanto o Rafael dormia no quarto ao lado. Espera aí, Rafael não é casado? Você estava no sofá com o teto como companhia e os números na cabeça. Quanto havia no cofre numa sexta-feira? Quantos seguranças? Quanto tempo para a viatura chegar? Quanto você precisaria para nunca mais precisar de nada? Você ficou quieto por semanas. Observou mais. Perguntou coisas que pareciam conversa, mas eram pesquisa. Aquele banco onde você trabalha é tranquilo? Já rolou algum problema? Você chega antes ou depois da abertura? O Rafael respondia porque era seu amigo de 23 anos, e amigos de 23 anos não desconfiam de perguntas. Yeah. Quando o plano estava completo na sua cabeça, você tinha um problema central. Precisava de alguém dentro, não para participar do assalto, para uma única informação específica. O valor previsto no cofre na sexta-feira seguinte ao fechamento do mês. Com esse número você conseguia calibrar o time certo, a equipe certa, o risco calculado. E a única pessoa que tinha acesso a essa informação era o Rafael. Você ficou 3 semanas decidindo se ia ou não ia falar. Eram 3 semanas em que você dormia no sofá dele, comia a comida dele e planejava como usar a confiança dele para o maior crime da sua vida. Não era uma boa pessoa fazendo uma coisa ruim por desespero. Era alguém que havia escolhido, conscientemente, transformar a amizade em ferramenta. A conversa aconteceu numa quinta-feira à noite, com 2 cervejas na mesa e o jogo no televisão. Você não foi direto.
Nunca era a estratégia certa com o Rafael. Você construiu. Começou falando de dinheiro, da dificuldade de recomeçar com ficha suja, de como o sistema não dava segunda chance para quem havia escorregado uma vez. O Rafael concordava. Sempre concordava quando o assunto era injustiça. Era o ponto fraco dele desde criança. Depois você falou de uma oportunidade vaga que havia aparecido. Algo que precisava de uma informação pontual. Nada comprometedor. Só um número. O Rafael franziu o senho. Que tipo de oportunidade? Você foi impreciso de propósito. Disse que era uma operação de compra e venda de ativos que dependia de timing específico. Que tinha gente séria envolvida. Que o retorno seria Compra de ativo? Acho que tem mais sentido considerar roubos de ativo. significativo para todo mundo que ajudasse, mesmo que marginalmente. Rafael ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você tá me pedindo para fazer algo errado?" E você disse a frase que vai carregar para o resto da vida. "Tô te pedindo para confiar em mim, igual você sempre fez." O silêncio que veio depois era o som de alguém pesando 23 anos de amizade contra um instinto que dizia para parar. O instinto perdeu. Rafael deu o número na semana seguinte. Passou como se fosse comentário casual no meio de outra conversa. "Semana que vem vai ser movimentada, mês que fecha." Do jeito que você havia pedido, sem contexto, sem registro, sem deixar rastro. Você tinha o que precisava. O que o Rafael não sabia era que naquele momento ele havia se tornado peça de um plano que não era operação financeira nenhuma. Era um assalto a banco. E a informação que ele havia Mano, você já tá dentro. dado, de boa fé, por confiança, pelo peso de 23 anos, era o último elemento que faltava para o plano funcionar. Você saiu do apartamento dele naquela semana com a desculpa de que havia arrumado um lugar Mas eu não consigo entender. O Rafael tem família, certo? Ele tem esposa. Eu me lembro que no começo disseram que o outro amigo dele era padrinho de casamento e tudo mais. Onde é que está a família do Rafael? Porque nesse momento eu acho que era primordial ele pensar na família, pensar nos filhos, sei que tem, na esposa. Acho que nesse cenário aqui o contexto família pesa muito, ok? E vai determinar se realmente você vai fazer ou não. para ficar. Ele te abraçou na porta e disse que a casa estava sempre aberta. Você abraçou de volta e não disse nada. Nos 2 meses seguintes, você montou a equipe. 3 pessoas. Um que você conhecia do sistema, 2 indicados por ele. Cada um com uma função específica, nenhum sabendo mais do que precisava saber. Você era o único com o plano completo na cabeça. A sexta-feira escolhida era no fechamento do 3º mês do ano. O cofre Mano, esse gajo não parece muito otimista, mano. Poças. estaria no pico de numerário. A equipe do Rafael estaria na virada de turno. O ponto cego da câmera lateral seria a entrada. Na quinta-feira à noite, você ligou para o Rafael. Não para dizer nada sobre o dia seguinte. Para ouvir a voz dele. Para ter certeza de que estava bem. Você disse que estava passando para ver como ele estava, que sentiu falta de tomar uma cerveja juntos, que logo marcavam. Ele riu e disse que estava tudo certo, que semana que vem estava ótimo para se encontrar. Você desligou e ficou olhando para o telefone por um tempo. Na sexta-feira, às 17h40, 20 minutos antes da virada de turno, você e os 3 entraram pelo acesso lateral. 6 minutos. Era o tempo que o plano previa para o cofre. O Rafael estava no térreo fazendo a ronda final antes da troca. Quando ouviu os primeiros gritos, ele foi em direção ao som. Protocolo padrão. Exatamente o que você havia contado com que ele fizesse. Exatamente o que você havia planejado usar contra ele. Ele desceu a escada e se deparou com você. Vocês 2 ficaram parados por um segundo que pareceu muito mais longo. Você com a máscara, ele sem. E nos seus olhos você viu o momento exato em que ele entendeu. Não só o assalto, a informação que havia dado. A conversa de quinta à noite. O motivo pelo qual você havia sumido do apartamento dele de repente. Tudo. Você disse uma única palavra. Isso aqui é uma baita traição, mano. Basicamente o I foi usado. Quer dizer que todo esse tempo o gajo não entendeu que isso aqui foi um assalto. Mano. Desce. Ele desceu. Ficou no chão com os outros funcionários. Não resistiu, não reagiu, não chamou ninguém.
Parte de você queria acreditar que era protocolo de segurança, mas você sabia que não era. Era a paralisia de alguém que acabou de descobrir que foi usado por quem mais confiava. Uau. 7 minutos depois da entrada, vocês saíram pelo mesmo acesso lateral. O plano havia funcionado. Na dispersão, cada um foi para uma direção diferente. Você dirigiu por 4 horas até uma cidade no interior que havia escolhido meses antes. Alugou um quarto de pensão em dinheiro. Ficou deitado no teto observando o ventilador girar. Você tinha dinheiro. Tinha o plano executado com precisão. Tinha feito exatamente o que havia projetado e tinha destruído a única amizade real que havia sobrado na sua vida. Essa contradição ficou no teto com você a noite inteira. Os dias seguintes foram de silêncio e monitoramento. Você acompanhava as notícias pelo celular, trocava de chip a cada 2 dias, não usava o mesmo caixa eletrônico 2 vezes. O assalto havia sido noticiado. Valor não confirmado, nenhum ferido. Polícia Civil investigando, suspeitos não identificados. Na semana seguinte, você viu o nome do Rafael numa reportagem. Afastado preventivamente pelo banco enquanto a investigação interna acontecia. Suspeita de participação por ter fornecido informações internas. Ele não havia contado para ninguém sobre a conversa de quinta-feira, sobre o número que havia dado, sobre você. Mas as investigações de banco são meticulosas e o perfil de acesso à informação que saiu do cofre era específico demais para ser coincidência. Rafael havia sido demitido. Mano, o gajo tinha informação, ou seja, do jeito que eles fizeram o assalto, ok? Parece que o assaltante tinha informações específicas e precisas, estás a ver? Que não era informação para qualquer um ter. E aquele tipo de informação era simplesmente uma pessoa que tinha, que parece que foi o Rafael. Estava sendo investigado criminalmente como suspeito de facilitação. Você leu isso 3 vezes. Você não havia planejado isso. Você havia planejado um assalto limpo, onde ele seria apenas testemunha. Não havia planejado que o rastro levaria até ele. Não havia planejado que a informação que você havia pedido com tanto cuidado seria exatamente o que a investigação usaria para apontar na direção dele. Mas havia acontecido. E a diferença entre não havia planejado e poderia ter previsto é onde a culpa mora. Você ficou mais 6 semanas no interior. Começou a gastar com cautela, sempre em dinheiro, sempre em cidades diferentes. Construía uma nova identidade operacional aos poucos. Documentos falsos, história de vida coerente, rotina que não levantasse suspeita. Foi no 53º dia que o telefone que você usava exclusivamente para emergências tocou. Era o homem do sistema que havia te conectado com a equipe. Caiu um. Um dos 3 havia sido preso num estado diferente. Pequeno erro. Uma nota rastreada num mercado onde havia câmera. A Polícia Federal havia assumido a investigação do assalto depois de identificar o padrão com outros casos similares. O homem preso havia negociado. Quanto ele entregou? O suficiente para você precisar se mover hoje. Você tinha 2 opções. Continuar fugindo, o que significava mais tempo, mais risco, mais desgaste e a certeza de que o cerco ia se fechando. Ou entregar a si mesmo com um advogado antes que a PF chegasse, o que dava alguma margem de negociação na pena. Você passou a noite inteira pesando as 2 opções. De madrugada, você abriu o contato do Rafael no celular. Ficou olhando para o nome por um tempo longo. Não ligou. O que você diria? Que sentia muito? Que não havia planejado que ele seria atingido? Que havia usado a confiança de 23 anos como instrumento e que o resultado havia sido exatamente o que qualquer pessoa que não fosse você teria previsto? Palavras não consertavam o que havia sido feito. E ligar para ele naquele momento era mais sobre aliviar a sua consciência do que sobre ele. Exato. Porque independentemente do que você vai falar, mano, ele ainda vai continuar preso. Então a única solução, mano, ali nesse caso é só você mesmo se entregar e falar que ele não tem nada a ver. Porque não importa o quão mal você se sinta, isso aqui não vai mudar a condição em que ele está. Você fechou o contato sem ligar. Na manhã seguinte, você entrou em contato com um advogado criminalista por indicação. 2 dias depois, você se entregou voluntariamente à Polícia Federal numa unidade diferente do estado onde o assalto havia acontecido. A negociação levou 3 semanas.
Colaboração parcial em troca de regime inicial semi-aberto. 6 anos. No dia da audiência de instrução, você viu o Rafael pela primeira vez desde o assalto. Ele estava lá como testemunha, não como réu. A investigação havia concluído que a participação dele havia sido involuntária, obtida por manipulação de alguém de confiança. O promotor usou essa palavra. Manipulação. Você ouviu com os olhos no chão. Quando saiu da sala de audiência, Rafael passou por você no corredor. Vocês ficaram parados um na frente do outro por um segundo. Ele não disse nada. Você não disse nada. Ele foi embora. Isso foi mais pesado do que qualquer sentença. Você cumpriu 4 anos e 3 meses com progressão por bom comportamento. Quando saiu, tinha 46 anos, restrição em 3 estados e o peso específico de saber que a única pessoa que havia te aberto a porta sem fazer perguntas havia perdido o emprego, o nome limpo e 8 anos de carreira por causa de você. Você tentou falar com ele 2 vezes após a saída. Na primeira, o telefone não atendeu. Na segunda, estava desligado. Até hoje você não sabe onde ele está. Tem uma coisa que 23 anos de amizade te ensinam sobre uma pessoa. Você aprende a reconhecer o que ela não diz. E o silêncio do Rafael diz exatamente o que você merece ouvir. Você usou a maior arma que existe entre 2 pessoas, a confiança. Não para construir algo, mas para extrair algo. E quando essa arma dispara, não importa se o plano deu certo ou errado, se você foi preso ou não, se o dinheiro ficou ou sumiu. O que importa é quem estava do outro lado quando ela disparou. E o Rafael estava. Você tem um amigo assim? Alguém que abriria a porta para você sem fazer perguntas, que estaria lá quando ninguém mais estivesse, que confiaria em você pelo simples peso do tempo que passaram juntos. Agora me responde uma coisa. E pensa de verdade antes de responder. Você tem certeza de que nunca usou essa confiança para extrair algo? Nunca pediu um favor que sabia que a pessoa diria sim só porque era você? Nunca se aproveitou? Isso aqui acontece sempre, principalmente com as mães ou com as pessoas assim mais próximas, estás a ver? Aproveitou de que alguém gostava de você mais do que deveria para conseguir algo que de outra forma não conseguiria? A maioria de nós não chegou ao nível dessa história. Mas a diferença entre o que você fez e o que ele fez é de escala, não de natureza. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me fala aqui nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo, me fala aqui a vossa opinião, se você alguma vez também já usaram a confiança de um amigo próximo, de um familiar, ok? Para tentar extrair coisas. O vídeo foi esse, basei.